mais uma vez na noite desta segunda-feira. E inicialmente eu quero dar aqui o meu boa noite aos nossos queridos que estão no auditório conosco aqui no Rio de Janeiro. Também quero levar a minha palavra de amizade aos irmãos de São Paulo, com os quais eu estive nessas 2 últimas semanas. Na semana retrasada, nós tivemos uma cruzada de evangelização em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. E já agora, nesta semana passada, nós estivemos com os nossos irmãos da Igreja Evangélica do Planalto Paulista, lá com o pastor Daniel Vera, onde a nossa antena está instalada, e a esses queridos o nosso abraço fraternal. Meus amados, hoje nós vamos prosseguir pensando sobre a filosofia do discipulado cristão, sobre o mais fascinante projeto de vida. E como vocês já tiveram a oportunidade de tanto ouvir quanto ler, o tema da nossa aula hoje é discípulo, alguém que sabe o que quer. No convite ao discipulado não pode haver qualquer tipo de manipulação, de engano ou de engodo. Ao discipulado tem que esclarecer o máximo possível o ouvinte, a fim de que ninguém, de modo algum, possa dizer que foi enganado. E eu introduzo esse nosso tema hoje dizendo isso pelo fato de que entre nós há, hoje em dia, apelos extremamente manipuladores. Não é raro a gente observar como, de fato, há pessoas que estão engendrando técnicas de manipulação para tentar fazer com que o máximo possível de pessoas manifestem-se nos chamados apelos cristãos. Vocês vão me dar licença, vamos fazer uma troca aqui de microfone para o bem da nossa aula. Então, como eu dizia, no convite ao discipulado não pode haver qualquer tipo de manipulação. Ao contrário, as coisas têm que estar bem claras e bastante esclarecidas. E eu introduzo dizendo isso pelo fato de que há entre nós apelos que têm sido extremamente manipuladores. Eu me lembro, por exemplo, de que há uns anos passados eu fiquei sabendo que um certo evangelista corria o Brasil e ele fazia apelos do seguinte tipo: ele acabava de pregar uma mensagem açucarada, daquele tipo que fala de um deusinho bonzinho e que tem uns filhinhos muito bonitinhos e que deseja salvar a todos esses engraçadinhos. Essa mensagem açucarada que mais parece mensagem da Branca de Neve para os 7 anões. E depois de assim fazer e assim pregar, ele procedia do seguinte modo, fazendo um apelo do seguinte tipo. Ele dizia o seguinte: se há alguém aqui entre nós que já crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, então eu quero convidar essa pessoa para ficar em pé. E o auditório, as pessoas todas punham-se de pé. E ele então dizia: que maravilha, como nós temos tanta gente aqui que já crê em Jesus. E logo depois ele observava que uma grande quantidade de pessoas tinham ficado assentadas, né? Porque o apelo dele era: quem aqui é membro de uma igreja evangélica, já crê em Jesus, fique em pé. Então aquela legião de pessoas se punha em pé e outras que não eram membros de igrejas evangélicas ficavam assentadas. Aí lá pelas tantas ele dizia: agora eu quero pedir que aqueles que são membros das igrejas evangélicas e que ficaram em pé se assentem, e os que estavam assentados fiquem de pé. Aí aquele outro grupo aparecia no auditório. E ele então dizia: meus irmãos, aleluia, glória a Deus, eis agora os nossos novos convertidos estão todos aí, e mandava o pessoal ir para uma sala. Isso é brincadeira, é de mau gosto, né? Quem se sente objeto de uma brincadeira desse tipo tem todo o direito de se sentir completamente injuriado. A proposta do discipulado tem que ser extremamente bem explicada, porque quase sempre ela implica numa decisão. Quando eu estou falando de decisão, eu estou falando de de-cisão. Nem todas as decisões são de-cisões, mas algumas decisões cindem. Algumas decisões implicam em que as coisas se partem, se quebram, vínculos se fragmentam, relações acabam, terminam.
Então, por isso é que o convite ao discipulado tem que ser extremamente bem explicado. Porque seguir Jesus, às vezes, implica em cisão, em separação, em ruptura, com vínculos os mais variados. Se não, vocês observem em Lucas, no capítulo 14, no verso 20, aonde se fala de uma cisão emocional. Como seguir Jesus pode implicar em quebrar um vínculo emocional imediato. E aqui nesse texto de Lucas 14, 20, aqueles que receberam o convite para seguir o Senhor não puderam e não souberam romper e priorizar a convocação de Jesus, colocando-a antes de qualquer outro vínculo. A desculpa que deram foi: nós nos casamos, ou eu casei e por isso não posso ir. Além do que, Lucas, no capítulo 14, no verso 18, nos fala que esse convite para seguir Jesus pode implicar numa separação, numa ruptura, numa cisão econômica. E diz aqui o texto que alguns também se evadiram, fugiram do compromisso, dizendo: eu comprei um campo, por isso eu não posso ir. E o outro argumentou dizendo: eu comprei 5 juntas de boi, por isso não tenho condição de seguir agora, eu investi demais, não posso parar o que eu estou fazendo para dedicar-me exclusiva e totalmente a esse projeto e a essa convocação do reino de Deus. De fato, especialmente nessas duas áreas, é que o conflito mais se manifesta, é que o conflito mais se exacerba. Eu vou repetir, primeiramente no nível econômico. Vocês se lembram de que em Lucas, no capítulo 9, no verso 58, alguém disse a Jesus: mestre, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Mas Jesus responde com um realismo drástico e diz: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Às vezes o fato de que o discipulado pode implicar em instabilidade, em insegurança, em falta de bases econômicas, tem feito com que muitos desistam da caminhada. Notem, eu estou dizendo, às vezes é assim. Eu não estou absolutizando isso. Seria absolutamente incoerente da minha parte dizer que sempre é assim que acontece. No entanto, todos nós, os que atendemos ao convite de Jesus para o discipulado, devemos estar conscientes de que esse convite pode até implicar no fato de que nós venhamos a ter que abrir mão de uma série de seguranças econômicas e de estruturas que nos fazem viver com bases sólidas, porque em alguns casos essa vinculação com Jesus pode desembocar numa ruptura com todas as estruturas de segurança econômica. Eu estou relativizando o que eu estou dizendo, notem, eu não estou absolutizando. No entanto, independentemente de que isso aconteça ou não aconteça na vida da gente, é absolutamente importante que estejamos preparados, ou que pelo menos estejamos avisados, ou que pelo menos ninguém se sinta enganado caso uma demanda dessa natureza venha a se manifestar. Eu me lembro todas as vezes que eu penso no que eu estou falando, de um certo rapaz ao qual eu estava evangelizando há muito tempo. E ele tinha se manifestado de maneira já superficial em relação a Jesus e à fé. Estava dando os seus primeiros passos, indo à igreja, à comunidade, até que um dia, após uma pregação minha, na qual eu coloquei com clareza essas implicações e as demandas dessa vinculação com Jesus e com o Evangelho, ele me procurou à porta e disse: olha, hoje é a última vez que você está me vendo aqui, eu vou embora, eu não volto mais. Eu achei ótimo que você tenha sido honesto e claro, porque até aqui eu estava achando que eu podia conciliar, que eu podia construir estruturas paralelas entre a fé cristã e o meu outro projeto de vida, mas como para mim o mais importante é o projeto de vida que eu tenho, e ele é inconciliável com a proposta cristã que você me colocou, então eu quero dizer que daqui para frente eu não apareço mais, porque eu tenho uma obsessão na vida, e a obsessão é ficar bilhardário, e para alcançar isso eu piso em qualquer um, eu faço qualquer coisa, esta é a prioridade das prioridades da minha vida, boa noite, passar bem, não voltou mais. Para muita gente, esse tipo de ruptura no nível econômico se torna algo completamente impossível de se realizar,
porque alguns endeusam, alguns idolatram, alguns absolutizam a necessidade da segurança econômica, e quando o convite do discipulado relativiza o nosso compromisso com qualquer estrutura, e mesmo com as estruturas econômicas, para alguns isso soa completamente impossível de ser abraçado, e esse projeto lhes parece inviável. Outra vez eu lhes digo que é no nível afetivo também que essa decisão pode acontecer. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 59, no verso 60, está dito que Jesus convida alguém para segui-lo. E a pessoa diz: não, Senhor, eu preciso primeiro sepultar o meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, quanto a ti, vem, segue-me, prega o reino de Deus. Ou ainda no mesmo texto, na sequência, está dito que alguém se oferece para seguir com ele e diz: eu vou andar contigo, mas permite-me ir primeiro, despedir-me dos de casa. E Jesus então diz que a convocação tem que ser absolutamente imediata. Meu querido, minha querida, você que está aqui no auditório, você que me vê em casa por este país todo, eu quero lhe dizer que este convite ao discipulado pode implicar numa decisão econômica, numa decisão afetiva. No caso da afetividade, não são poucos os que têm tido que terminar certos namoros que não iam levar a lugar nenhum, romper com certos noivados que eram letais ao projeto cristão, abrir mão de certas vinculações afetivas que desembocavam sempre no adultério, na impureza. Enfim, quando alguém diz eu quero, tem que estar preparado para romper vínculos dessa natureza, se for o caso. E é por essa razão que Jesus ressalta a necessidade de que o discipulado seja o resultado de uma consciente tomada de decisão. Ele diz em Lucas 9, no verso 23, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, todo dia tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito desta afirmação positiva, contundente de Jesus. Se alguém quer, ou seja, você tem que querer, não pode estar em dúvidas, não pode estar titubeando, não pode estar claudicando, não pode estar indeciso, não pode estar acovardado, nem pode estar de alguma maneira conflituado com relação a isso. Ao contrário, você precisa querer e decidir que quer, porque a condição sine qua non para que você siga com Jesus é realmente saber o que quer. Eu lhes digo que talvez essa seja a razão, porque nós temos essa legião de pessoas desviadas no nosso meio. Há quem diga, inclusive, que há mais desviados do Evangelho do que pessoas crentes dentro das igrejas. Porque a gente vive dois tipos de relações radicalizantes com aqueles que são convidados para seguirem a Jesus, normalmente nos nossos projetos eclesiásticos. O primeiro grupo é o daqueles que põem carga e mais carga, pressão e opressões e repressões e julgos variados, e criam estruturas de mandamentinhos e de comportamentalismos inobserváveis, como disse o Senhor Jesus, que nem nós nem os nossos pais puderam carregar, num farisaísmo total e terrível. Mas de um outro lado, nós temos aqueles que afrouxam e que omitem, que escondem e que não explicitam o genuíno custo, o genuíno valor e a realidade absolutamente clara do que seja seguir a Jesus Cristo numa caminhada humana. Atender ao apelo, a esse convite de Jesus, não é só frequentar uma igreja, mas é aceitar os custos da decisão. Os pilotos de automobilismo ganham a vida arriscando-a de semana em semana, de pista em pista, buscando a glória que muitas vezes poderá vir depois da morte.
Para o público que vibra na TV ou numa arquibancada, eles são heróis malucos, homens coragem, jogadores contumazes, vítimas do azar ou da sorte. Alex Dias Ribeiro, um piloto que soube competir, levando o carro junto com a fé, para além das vitórias. Seu carro, com a marca Cristo Salva, foi atração nas corridas de Fórmula 1 na Europa. O que pouca gente sabe é que aquele jovem corredor não era apenas um curtidor de Jesus Cristo, mas um discípulo engajado e comprometido com o seu Salvador. Bom, tudo começou pelo lugar onde eu nasci. Eu já nasci num lar cristão. Desde cedo ouvi do Evangelho pelos meus pais, pelos meus avós. Mas chegou um dia que eu tinha que tomar a decisão eu mesmo. Sabe que Deus não tem netos, né? Ele tem filhos. Então... Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E isso precisa ser dito a todas as pessoas de maneira equilibrada e não opressiva e não estranguladora, como às vezes a gente faz, porém honesta e capaz de dizer todas as implicações da decisão que o ser humano tem que tomar quando confrontado com essa realidade. Isso me faz lembrar de algumas posições polarizadas. Eu já tenho contado por aí afora uma história que eu ouvi de um amigo nosso que mora em Natal, talvez ele esteja até assistindo a nossa aula agora do Vinde Sat. E ele me contou que quando era oficial do Exército, quis evangelizar uma certa cidade do interior do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, é Carnaúba dos Dantas. E ele se vestiu de roupinha de militar e botou todas as estrelas que tinha direito e saiu convocando a população inteira para fazer parte daquela solenidade, daquela reunião evangelística em praça pública. E o povo só foi ao ajuntamento por causa dessa pressão do militar, não é? Naquele tempo a figura do militar aparecia e brilhava mais do que as estrelas no firmamento. E ele conseguiu, por assim dizer, reunir a cidade quase toda em praça pública para ouvir o Evangelho. Convidou um certo evangelista que andava por lá para pregar o Evangelho. Estavam todos ali ajuntados, esse evangelista subiu na plataforma e disse: gente, quem não é de Deus é do diabo. Até aí era verdade, não é? E hoje aqui nós temos essas duas categorias de pessoas. As de Deus, as do diabo, as filhas de Deus, as filhas do diabo. A maioria aqui é filha do diabo. E agora eu quero saber, quem é que quer ir para o céu? Porque quem não quer ir para o céu está indo para o inferno. Você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, quer aceitar Jesus agora? Levanta a mão, rápido, rápido. Não tem tempo para perder não. Levanta essa mão. Já. Agora vocês imaginem um apelo dessa natureza. Ninguém levantou a mão. E sabe o que foi que o evangelista disse? Ele disse: eu sabia. Só há 2 lugares no mundo onde não há crente, é no inferno e em Carnaúba dos Dantas. Nós não temos que fazer como esse evangelista lá de Carnaúba dos Dantas, mas precisamos, no entanto, manifestar e ensinar para as pessoas quais são as implicações delas seguirem a Jesus Cristo. Eu tenho pregado o Evangelho em campos universitários, em faculdades, em escolas, em assembleias legislativas, em Câmara dos Vereadores, nos lugares mais diferentes deste país. Tenho tentado fazê-lo explicitando todas as implicações de um relacionamento consequente com Jesus. E nunca vi em nenhum desses lugares o Evangelho ter que ser adequado para que respostas sejam suscitadas. Ao contrário, quando as pessoas sentem que você está pregando e tentando passar com verdade, sinceridade e coerência as realidades e as demandas do reino de Deus e do Evangelho de Jesus, sempre há reações por parte daqueles que respondem com um sim ao convite de Jesus. Meus queridos, o que se precisa dizer é que a salvação é de graça, porém o discipulado tem um custo, o discipulado tem um preço. Aqui no texto de Mateus, no capítulo 13, no verso 44, se diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Comparativamente a essa descrição, o que acontece a um ser humano quando ele se encontra
com a realidade do reino de Deus. Diz aqui a palavra de Deus que o processo é semelhante. E se assim é, eu gostaria que nós estudássemos este processo descrito aí nesta parábola, porque se compreendermos o processo, entenderemos como é que as coisas acontecem em relação àquele momento no qual uma pessoa tem a revelação do reino de Deus e a sua disposição e a sua decisão de se engajar no evangelho do reino de Deus. Oculto da história. Não está visível para a grande maioria das pessoas que transitam pelas ruas, que entram e que saem, e que não conseguem discernir a realidade do reino de Deus, porque ele parece estar oculto na vida. No entanto, ele se manifesta com visibilidade para aqueles que tiveram seus olhos abertos, para aqueles que nasceram de novo. Jesus diz que esses conseguem ver o reino de Deus em duas perspectivas. Primeiramente, já podem discerni-lo aqui e agora. E em segundo lugar, vão vê-lo em sua plenitude absoluta, quando ele vier realizado e totalizado. Um dia, qualquer um dia, nós estávamos caminhando vida afora, quando de repente tropeçamos nessa revelação da graça de Deus. Não foi assim que aconteceu comigo e com você? Do ponto de vista humano, parece até uma descrição casual, como o de Mateus 13, verso 44. Um certo homem ia andando um dia, de repente tropeçou num tesouro, num campo. A descrição do ponto de vista humano é assim, quase que vazada e tracejada pela casualidade. A gente sabe que não foi casualidade, que o Senhor estava guiando, mas foi assim que um observador de fora conseguiria enxergar a coisa. Eu ia andando querendo me matar numa quarta-feira à noite e tropecei no tesouro do reino de Deus. Com você, como é que foi? O fato é que um dia qualquer da vida, a gente descobre, a gente acha, do ponto de vista humano, a gente acha, do ponto de vista divino, a gente recebe a revelação do reino, do tesouro. Isso faz com que qualquer sacrifício seja feito a fim de que se tome posse desse achado completamente maravilhoso. Note, meu querido, preste atenção, a salvação, o tesouro, o reino, é de graça, é dom de Deus. Porém, o campo, o discipulado, tem um preço. O homem não vendeu o que tinha para comprar o tesouro. O homem vendeu o que tinha para comprar o campo. É assim que acontece conosco. A salvação, esse tesouro, essa dádiva divina, é absolutamente gratuita, é pela fé em Jesus. No entanto, há um preço a ser pago pelo discipulado, pela caminhada com o Senhor Jesus Cristo, de maneira engajada na história. E é isso que deve acontecer quando alguém fica cara a cara com a revelação do reino de Deus, com o seu consequente discipulado. A alegria de se ter encontrado com o reino do Senhor Jesus deve fazer com que tudo mais tenha o seu valor relativizado, tenha o seu valor diminuído diante da grandeza do achado. Isso faz com que essa troca de valores seja o melhor negócio que alguém tenha para realizar na vida. É a Tita que vai cantar isso para nós agora. É possível viver, ter amor e ter paz. É possível viver assim, é bom demais. Pois eu vivo assim, pra 10 anos já vai. Minha vida mudou, não foi governo atual ou razão social, mas foi dentro de mim. Aquela força ruim foi embora de vez. Se
você permitir, deixa a porta se abrir para Jesus penetrar no seu coração. Guerras vão acabar e a paz vai chegar, pois Jesus é real, tira todo esse mal. É possível ter paz. É possível viver, ter amor e ter paz. É possível viver assim, é bom demais. Pois eu vivo assim, pra 10 anos já vai. Minha vida mudou, não foi governo atual ou razão social, mas foi dentro de mim. Aquela força ruim foi embora de vez. Se você permitir, deixa a porta se abrir pra Jesus penetrar no seu coração. Guerras vão acabar e a paz vai chegar, pois Jesus é real, tira todo esse mal. É possível ter paz. É possível ter paz e ter uma alegria indizível e borbulhante no coração. E isso acontece exatamente quando a gente recebe esta revelação do tesouro. E quando a gente vende tudo, abre mão de tudo, coloca a prioridade de se engajar nesse projeto acima de todo e qualquer outro valor e faz esse grande negócio e opta por pagar o preço do discipulado. E a gente faz isso com alegria, porque o tesouro é de graça, a salvação é um dom de Deus. E por causa dela, faz sentido qualquer investimento que a gente possa vir a fazer na vida. Vamos ver no que pode implicar, de modo prático, a decisão de abrirmos mão de certos valores, a fim de que nos apropriemos do valor maior da vida. Em primeiro lugar, eu devo repetir e dizer que pode haver uma decisão familiar. Para alguns, esse engajamento no discipulado pode implicar em certas rupturas familiares. Diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 12, os versos 51 e 53, o Senhor Jesus afirma: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Daqui em diante estarão 2 divididos numa casa contra 3. Será contra a sogra contra a nora, o pai contra o filho contra o pai, e assim por diante. Jesus disse, quando algumas pessoas recebem a revelação do discipulado, isso pode até mesmo complicar certas questões familiares, porque os outros, os que não tenham ainda tido esse vislumbre do tesouro do reino de Deus, venham a pensar que alguma coisa estranha, que alguma esquisitice, que alguma idiosincrasia, que alguma mania, que alguma obsessão tenha penetrado na cabeça desta pessoa. Em segundo lugar, eu devo lhe dizer que o convite do discipulado pode implicar numa decisão profissional. Vocês se recordam perfeitamente de Mateus, acerca de quem se diz que ganhava a vida como um colaboracionista lá na Galileia e era odiado pelas pessoas, e possivelmente fosse alguém cuja riqueza também viera em função de certas apropriações indébitas, o famoso 10% de comissão que os fiscais vão pedindo por aí. Mas um dia Jesus passou pelo caminho dele e disse: Mateus, deixa tudo isso, vem e segue-me.
E houve uma decisão, uma ruptura profissional. Isso pode acontecer com você caso a profissão que você venha usando para ganhar a vida não seja exatamente lícita ou compatível com as implicações mais profundas do reino de Deus. Em terceiro lugar, pode haver uma decisão na moral sexual. Vejam aí o texto de Lucas 7, de 36 a 50, quando se fala que Jesus estava na casa de um certo fariseu chamado Simão, e de repente entrou ali uma mulher, e essa mulher chorava nos seus pés, beijava-lhe os pés, passava bálsamo nos pés de Jesus e os enxugava com os seus cabelos. E o fariseu pensou, se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe está fazendo isso, porque é grande pecadora. E Jesus, sabendo o que se passava na mente daquele homem, lhe disse: Simão, eu tenho uma pergunta a fazer-te. Um homem tinha 2 devedores. Um devia a ele 1 milhão de cruzados. O outro devia apenas 10.000 cruzados e nenhum dos dois tinha como pagar. E ele então perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? E o Simão respondeu: Ah, Senhor, aquele a quem mais se perdoou. E Jesus disse: Vê, Simão, vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me beijaste a face. Ela, no entanto, me beija os pés. Eu entrei na tua casa, tu não me lavaste as mãos, nem me ungiste a cabeça com óleo, mas ela passa bálsamo aromatizado nos meus pés e os enxuga com lágrimas. Após ter chorado, ela os enxuga com os seus próprios cabelos. Por isso eu te digo que perdoados são os seus pecados, porque aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. E Jesus voltou-se para aquela mulher e disse: Filha, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados, agora vai-te em paz. Quando a gente se encontra realmente com Jesus, essa decisão na moral sexual acontece. Você pode vir chafurdado em qualquer tipo de pecado, mas recebe perdão não para continuar pecando, mas para viver uma vida agora alternativa, grata, bela, encharcada de gratidão pelo perdão que Deus lhe concedeu. E em quarto lugar, pode haver uma decisão institucional. Você já leu o texto de João no verso 9? Como Jesus curou um cego de nascença, e o que foi que aconteceu? Os próprios pais daquele cego ficaram com medo de atestar de que aquele que estava curado era seu filho. E por que ficaram com medo? Porque as autoridades religiosas tinham assentado e acertado entre si de que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, tinha poder para realizar o que realizava, essa pessoa seria expulsa da sinagoga. E justamente por isso os pais daquele homem resolveram se calar. Mas a alegria que o invadira, a revelação que ele recebera, a graça que o acometera, que o possuíra, fora tão intensa que para ele qualquer perda, qualquer ruptura não significava absolutamente nada. E o homem disse: eu não sei se ele era pecador, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E o expulsaram da sinagoga, mas não fazia mal. Logo a seguir ele encontrou o Senhor e disse: eu creio em ti, e prostrando-se o adorou. Eu quero dizer, por mais estranho que pareça, que às vezes o comprometimento com o próprio discipulado implica em certas rupturas em instituições religiosas, porque as estruturas religiosas quase sempre se tornam tão pedradas, tão fossilizadas, tão esclerosadas, que nelas não cabe a efervescência da genuína alegria do discipulado. No entanto, esse investimento que se faz no reino de Deus tem as suas compensações já na vida presente. Eu não quero que você pense que tudo apenas são implicações drásticas. Há consequências e há compensações positivíssimas já aqui e agora. É o fenômeno da multiplicação de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição. E na vida por vir, a eternidade, a salvação. É o que Jesus diz em Marcos, no capítulo 10, versos 29, 30 e 31. É por isso que o discipulado acontece numa perspectiva de aparentes paradoxos.
no discipulado, convive-se com o paradoxo de que achar a vida mundanamente é perdê-la para sempre. E perder a vida por Jesus é achá-la para sempre. É o que diz Mateus no capítulo 10, no verso 39. No discipulado também convive-se com o paradoxo de que as castrações são agentes terapeutizantes e promotores de uma maior plenificação na vida de cada um de nós. Vejam, por favor, o texto de Marcos 9, do verso 43 ao verso 47, onde Jesus recomenda aos seus discípulos que, se fosse o caso, assumissem uma certa castração, mas que essa castração seria terapeutizante. Ele disse: se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, é melhor tu entrares na vida maneta do que, tendo as duas, seres lançado fora. Se são os teus pés, corta o teu pé, reduze-te a ti mesmo na história, limita-te em alguns aspectos, mas entra na vida eterna ao invés de ficares do lado de fora. Se os teus olhos te fazem tropeçar, faze a mesma coisa. O paradoxo está aí. A mão, o pé, os olhos são do discípulo, mas não são o discípulo. Por isso, quem se castra chega pleno na vida. Mas quem não se impõe limites na vida, diz o Senhor Jesus, vai pleno para o inferno. No entanto, o projeto do discipulado só é possível quando já se sofreu uma conversão profunda de valores. Eu quero lhe dizer, querido, que a educação, que a tradição religiosa, que o moralismo, que os legalismos mascaram e imitam de maneira adoecida o projeto do discipulado, mas não podem de fato fazer nascer e surgir um discípulo. Somente a revelação do reino de Deus, o grande achado, é que pode operar essa mudança radiante. E quando tal se dá, duas realidades acometem espontaneamente a vida desse sobre o qual a graça de Deus incidiu e implicou. A primeira realidade: a vida de Jesus passa a ser o ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de vista e o ponto de chegada da existência dessa pessoa. E a segunda realidade, a mente de Cristo, começa a ser formada no interior dessa criatura humana. Isso faz com que as únicas bases sobre as quais essa pessoa admita erigir a sua vida sejam as bases dos ensinos de Jesus. É por isso que Paulo, discípulo de Jesus, escrevendo a um discípulo dele, Paulo, que era Timóteo, diz: permanece naquilo que tu aprendeste, fundamenta a tua vida na palavra, na escritura, porque ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja perfeitamente habilitado para praticar toda a obra do discipulado. A única coisa capaz de nos fazer responder com um sim convicto ao apelo de Jesus para que sejamos os seus discípulos é a nossa relação de amor com Ele. Eu quero dizer, querido, que a minha oração nesta noite é que você esteja recebendo esta revelação de grande alegria a respeito do tesouro do reino de Deus. E que em função disso surja uma fascinação na sua mente, no seu coração em relação a Jesus, e que você reaja a isso na perspectiva de um intenso amor na direção do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em João, no capítulo 14, no verso 15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não há mistério. Não é preciso ficar se lancetando, se ferindo, se punindo, se machucando, se culpando, nem desenvolver neuroses religiosas na cabeça. Ao contrário, Jesus disse: me amem. E o resto é absolutamente consequência. Quem me ama, obedece de maneira espontânea, alegre, feliz, radiante, paga o preço do discipulado, assume os meus mandamentos. E Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, que é o amor de Cristo que deve nos constranger a andarmos devocionalmente diante de Deus na vida. Esses escândalos dos últimos meses e do último ano no nosso país mostram como, de fato, o formalismo, o legalismo, a teatralidade, o liberalismo
não nos levam a lugar nenhum. Nós vimos pessoas de um formalismo enorme que caíram na fé. Vimos outras de um legalismo imenso, mas estavam vivendo com certas neuroses e psicopatologias. Vimos outras de uma teatralidade enorme, mas que estavam vivendo em pecado. Vimos outras de um liberalismo capaz de aceitar tudo, mas aquele liberalismo era apenas justificativa para os próprios pecados deles. Eu quero convidar você a reagir apaixonadamente por Jesus de Nazaré. O ame, e você vai descobrir que seguir Jesus é um caminho sem retorno. Deve ser o desejo dos desejos, a decisão das decisões. E agora quero convidar o pastor Josué para vir cantar a esse respeito para nós. Mas você vai esperar só um pouquinho, nós vamos ouvi-lo trazer uma canção que nos convida e que nos convoca a todos nós, no sentido de que respondamos a Deus com um coração pleno de alegria e de um amor comprometido, e que descansemos em Jesus a nossa própria existência. É com você. Essa música todos nós podemos cantar hoje à noite. Uma música que eu acho que se conhece pelo Brasil todo, e queria pedir que todos vocês cantassem. O pastor Eudaldo lá em Anápolis, por todo mundo para cantar. E todos juntos, como uma família, louvarmos ao nome do Senhor. Quer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.